Eu tinha uma aula pronta, preparada para falar sobre imagem e comunicação, mas eu venho estudando muito esse assunto de contação de histórias, né, que a gente chama o storytelling, é o termo em inglês. Eu decidi trazer isso porque ele está muito latente em mim. Então ele tá muito presente, eu não consigo não conversar sobre isso nesse momento. E eu comecei a pensar Sim. algumas coisas sobre esse assunto. Primeiro, né, o que é um comunicador? Um comunicador nada mais é do que alguém que leva uma mensagem até outra pessoa. E quem melhor do que nós mesmos para levar a nossa mensagem adiante, para dizer quem nós somos, para vender a nossa marca, para nos fazer ser percebido pelo outro da maneira como nós queremos. E isso a gente pode falar em todos os âmbitos. Eu questiono às vezes, será que a nossa família sabe explicar com detalhes o que a gente faz? Será que os nossos amigos sabem dizer? Ou será que eles sabem o título da nossa profissão? Então, e aqui estou falando em profissão, mas pode ser também o teu hobby que tu pensa em monetizar, pode ser também outros caminhos que tu tenhas, né? Mas será que as pessoas sabem que a gente lida com aquilo, que a gente tem tanto conhecimento, que a gente já fez cursos sobre, que a gente daqui a pouco até ensina sobre para outras pessoas, que a gente está à frente de uma equipe que lida com desafios, apaga incêndios, salva vidas, projeta espaços que pessoas precisam estar seguras para habitar, para utilizar aquilo ali. Então, se nós não comunicarmos isso para as pessoas, fica difícil que elas saibam e nos recomendem, que elas lembrem de nós enquanto profissional referência para aquilo. E aí a gente já começa pecando, porque é muito mais fácil ser recomendado por alguém que nos conhece, né? Do que ter que conseguir um cliente novo e fazer com que ele confie na gente. Mas normalmente é o caminho que acaba acontecendo. Normalmente a gente faz um esforço de ser reconhecido fora para depois trazer esse reconhecimento de volta para casa. Então, exige essa, quase como que esse distanciamento, às vezes, inclusive geográfico, às vezes é preciso sair da própria cidade, sair da própria casa e buscar em novos ares uma formação e voltar. Quase como que uma transformação, né? Uma jornada do herói aqui. Voltei agora com um poder que as pessoas não sabiam que eu tinha. Então, eu acredito que a comunicação, acredito não, a comunicação ela tá presente em tudo, né? Nos nossos relacionamentos, para nós mostrarmos o que queremos. Então, assim, um bebê se comunica para dizer que ele tá com fome, que ele tem um incômodo, que, né, tem alguma coisa acontecendo. Então, desde o início da nossa vida, ou a gente aprende a se comunicar, ou a gente não vai adiante. Só que nós temos graus de comunicação, né? Ela é a arma, para mim, mais poderosa que existe, só que ela pode ser abordada de dois vieses, digamos assim, que a comunicação ela parte de alguém e ela chega a alguém, né? Quem emite e quem recebe. Mas tem uma situação em que nós ocupamos os dois lugares. E é por aqui que eu quero começar a nossa aula e talvez, mesmo nós entrando em alguns assuntos mais técnicos ou dicas ou qualquer coisa assim depois, para mim, o grande ouro tá aqui, e já de cara eu vou largar, que é quando nós falamos conosco. Porque a comunicação, ela existe de mim para o outro, mas ela também existe de mim para mim mesmo. E acho importante, eu começo a falar, eu começo a me arrepiar por causa que eu acho que é um assunto muito importante. Que histórias será que a gente tem contado para nós mesmos? Será que eu me boicoto? Será que eu me diminuo? O que que eu olho no outro e digo, fica ótimo, mas não é para mim? Acho incrível quem faz tal coisa, mas eu não consigo. Vocês já falaram alguma coisa do tipo? Não tenho os equipamentos necessários, não tenho um microfone bom para gravar, não tenho uma câmera boa, não tenho uma luz boa, não sei falar. Não sei falar, caramba, a gente sabe falar. Não tenho o lugar mais adequado, meu lugar é barulhento, não tenho capacidade. Então, tudo isso são mensagens que a gente manda para nós mesmos, são histórias que a gente conta e que podem estar nos segurando de repente, viver uma coisinha um pouquinho diferente, viver um pouquinho melhor. Vocês têm noção que um dia
a gente não sabia falar. E aí, de repente, 5 anos depois, a gente não calava a boca. 5 anos foi o que levou, talvez, para a gente virar uma matraca. Tô falando aqui já, falando aquela fala, né, de perguntar os porquês, de, né, de uma linguagem mais solta, assim. Com erros, mas uma linguagem, né, comunicativa. Então, se em 5 anos a gente consegue sair de 0 palavras para se comunicar fluentemente, né, na nossa língua materna, a gente consegue pedir coisas, falar, perguntar. Por que que a gente tem medo de se comunicar? Ou a gente pensa que de repente é um dom que algumas pessoas têm e outras não têm? É uma coisa distante da nossa vida. Ahn, eu acredito sim que é possível aprender comunicação. Eu acho que é possível reprogramar as histórias que a gente conta, né? E é possível se olhar com mais carinho. E assim, quando eu falei todas essas coisas de as mensagens que a gente se fala, né? De não tenho isso, não tenho aquilo. Esse não é um discurso para apontar o dedo ou dizer que a gente já deveria ter alcançado os nossos sonhos, que já deveria ter feito isso ou aquilo, que já deveria estar. Não, não é. É pelo contrário, é para que a gente pegue mais leve e tire um pouco a pressão da perfeição, né? E pensar que o caminho não precisa ser tão duro, que é só ajustar essas histórias que a gente está contando para nós mesmos. Eu vou trazer uma história minha aqui, que dentro do jornalismo por um período, se fez a implementação da equipe de vídeo, né? De uma editoria de vídeo no jornal. Então, isso é 10 anos atrás, 2014. As pessoas nem imaginavam falar para a câmera como a gente fala hoje em dia. Eram poucas pessoas que tinham, assim, uma fluência, uma vontade de falar. Instagram não tinha ainda stories, era outro universo. E, de repente, aqueles jornalistas que foram trabalhar em um jornal escrito exatamente porque não queriam aparecer na frente da tela, precisavam começar a gravar vídeo. E quem era o cara que andava com um chicotinho obrigando eles a gravar vídeo? Era eu. Então, assim, eu precisava ensinar pessoas a gravar vídeo, gravar aqueles vídeos, editar aqueles vídeos, produzir, fazer toda a correria. Só que numa relação de trabalho que não era saudável. Então, as pessoas não queriam estar fazendo aquilo. Era estressante, dava briga. Minha chefia me ligava no sábado de noite porque tinha entrado um vídeo com um erro e eu estava de folga, mas eu tinha que resolver. Então, assim, tudo aquilo que era pesado e que desgastava, inclusive as relações com os meus colegas por um tempo, foi um ano bem complicado, fez eu me afastar do vídeo. E o que eu falei para mim mesmo, eu não gosto de vídeo, eu odeio vídeo. Eu nunca vou trabalhar com vídeo na minha vida. Essa história eu contava para mim. Então, vídeo é ruim, vídeo é difícil, vídeo é chato, vídeo é tudo aquilo, porque eu tive uma experiência e eu passei a repetir para mim mesmo aquela história que eu levei daquela única experiência. Diogo sai do jornal anos depois. Meus clientes começam a me perguntar: Diogo, tu não faz vídeo? Não faço. Não faço. Tem alguém para indicar? Não, não tenho. Tenho pavor de videomaker. É tudo problemático. Não. Aí começa, aí um indica para um, aí outro trabalho só fala que não faz, e assim vai indo. Mas aí vai o Diogo viajar. O que que o Diogo faz? O Diogo faz vídeo lá dentro da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. O Diogo filma os lugares que ele vai. O Diogo chega de um ensaio, que ele teve um insight legal, ele liga a câmera e ele fala para a câmera o que ele está pensando ou o que aconteceu de interessante. Então, será que o Diogo não gosta de vídeo? Ou será que o Diogo não gosta de um tipo de vídeo que ele vivenciou em um certo momento, de uma certa maneira, com uma certa cobrança? E aí eu comecei a pensar sobre isso, leva para terapia, olha, começa a estudar sobre essa questão das histórias que a gente conta, né? E aí eu realmente caiu a ficha, né? O problema não era o vídeo, o problema era o que eu tava falando sobre o vídeo também, né? As histórias que eu vinha contando sobre isso. E só que o vídeo não precisava ser ruim, ele não precisava ser sofrido. Se eu gostava desses outros vídeos, então como que eu podia mudar quando eu fosse trabalhar para alguém? E aí eu entrei num lugar de aceitar que eu estava experimentando. E isso é uma coisa que eu quero trazer aqui que eu acho que vale muito a pena. Porque
sem pressão, o que é meio difícil pelo meu perfeccionismo. Ó, outra história que eu conto, eu sou perfeccionista, então eu tenho que fazer as coisas do jeito perfeito. Será que também que eu sou perfeccionista? Ou será que eu só tenho medo do julgamento dos outros? Tá, vamos adiante. O cliente me perguntou se eu fazia vídeo e aí eu resolvi testar. O que que eu fiz? Eu falei para ele assim, olha, cara, é uma coisa que não é a minha área principal, minha área principal é fotografia, mas eu também estou colocando um pezinho nisso. Eu estou vindo de um ponto de vista de experimentação e aí, para ver como eu me sinto e ver como tu te sente também, eu te cobro 30% a menos do que seria um trabalho de vídeo padrão e a gente testa isso. Ou seja, eu estabeleci com ele já que eu estaria em um lugar de experimentação, que o meu trabalho principal seria a fotografia, e eu ia testar. Esse cara se matou chorando com o vídeo depois que a gente fez, por causa que ele contou a história dele, ele falou sobre a filha dele, tem todo um rolê. Ele foi para oftalmopediatria por causa da filha dele, e a gente conseguiu capturar isso em vídeo. E aí, para ele, é um vídeo absurdamente valioso. Aí, ok, o Diogo faz um trabalho com vídeo. Aí depois outra cliente me pede orçamento de vídeo também. O que que eu fiz? Aí mandei três orçamentos. Um que eu gravava com câmera, tudo, né? Pensem na realidade de vocês. O que que é o projeto mais elaborado lá que a ideia pode trazer? Um que era com câmera, que eu editava, que eu fazia e tal, tal. Aí outro eu botei que eu faria com celular, editava e entregaria. E outro que é uma coisa mais simples, eu gravo com o teu celular e te entrego. Eu só levo a minha luz, uso a minha expertise, mas eu uso as tuas ferramentas. É o mínimo trabalho possível. A cliente precisava de uma coisa simples, ela contratou esse. Eu, se ela tivesse me contratado para um vídeo, eu ia fazer o mais complexo, o mais trabalhoso, porque era o tipo de trabalho, era o tipo de histórico que eu estava carregando. Só que às vezes as pessoas não querem tudo aquilo. Então, também, dentro dos nossos trabalhos, quais são as soluções simples que a gente pode oferecer, às vezes usando até o que o outro tem, né, para nos dar, para conseguir colocar um pezinho e testar essas coisas, esses elementos. Então, assim, eu trouxe para vocês um pouquinho da história de como eu estou experimentando no vídeo. Eu estou nesse momento, assim, eu estou sem pressão. Eu não abri para o mundo que eu estou fazendo. Nai, tu é uma pessoa com quem eu faria, inclusive, se rolar em algum momento. Mas para clientes que eu me sinto confortável, que eu me sinto bem e que eu sei que vão entender essa minha pegada de experimentação, eu posso fazer isso. O que que eu fiz de diferente? Eu contei para mim uma história que, cara, não, peraí. Tu levou isso por muito tempo de que vídeo era problemático, quase 10 anos. Mas não precisa ser assim. Pode ser para tu te divertir. E aí a gente pensa também quais são as histórias que a gente conta. Será que um hobby é só um hobby? Será que não dá para monetizar isso mesmo? Será que eu preciso seguir comprando o curso de alguma coisa e as pessoas já não estão alguns degraus atrás de mim que pagariam para me ouvir falar? Será que se eu será que o esforço de fazer uma live gratuita não é o mesmo de daqui a pouco eu cobrar R$ 50 por pessoa, R$ 100 por pessoa, R$ 2.000 por pessoa? Será que se eu chegar no grupo de incorporação lá que eu conheço e resolver trazer uma ideia diferente, cobrar um valor que eu diga que é, enfim, um valor simbólico pode ser, mas só para que aquelas pessoas valorizem de fato o conteúdo que eu estou trazendo, será que eu não consigo fazer isso? Então, mesmo eu sendo mulher, mesmo eles me achando com cara de menina, mesmo eu tendo que lutar com preconceito, e se? E se eu colocar para o mundo isso daí? Será que só o fato de eu ter a coragem de dar esse passo não vai já contar uma história diferente de como eles me enxergam? E uma reflexão que eu queria trazer para vocês, né, além de que histórias a gente está contando, é quais delas nós queremos que cheguem ao mundo, né? Que caminhos nós queremos destravar com isso, que narrativas a gente precisa mudar, mas também pensar que, assim como nós temos todas essas nossas limitações, os nossos clientes também têm. Então, quem está do outro lado também tem essas crenças. E eu falei clientes aqui, mas pode ser os nossos colaboradores. Pode ser o meu chefe, pode ser quem está abaixo de mim, pode ser a minha equipe. Que histórias que eles contam para eles mesmos, daqui a pouco dizendo que, o cara ouviu a vida inteira que ele é preguiçoso, ou que ele é atrasado, ou que ele não sabe se relacionar,
A mulher ouviu que que ninguém vai ouvi-la numa reunião, e daqui a pouco são pessoas que trabalham com a gente. Será que a gente não pode também mudar as histórias que os outros contam para eles mesmos? Será que a gente não pode daqui a pouco fazer um comentário? Vou dar um exemplo. Eu treino CrossFit e aí tinha uma coach que era estagiária, iniciante, dava para ver que ela tinha nervosismo, né? Que era difícil. Teve uma aula que ela deu que eu achei super boa. Cheguei no fim e falei: como é bom ver como tu tá confiante, como tu tá mandando bem. Sabe assim? Foi aquele comentário assim que eu tenho certeza que depois daquele dia ela deve ter mudado, nem que seja 1% ali. De cara, é mesmo, eu tô parecendo confiante, sabe? Eu tô dando conta disso, mesmo que ela estivesse explodindo por dentro. Então, também olhar ao nosso redor o que nós podemos mudar no outro através das histórias que tanto que eles contam quanto que nós contamos. Pausinha para água. Faz sentido essas reflexões até aqui? A gente consegue pensar alguma coisa já na realidade de vocês que daria para aplicar ou alguém que daria para trazer uma historinha diferente ali? Tenho certeza que vocês duas trabalham com outros profissionais, né? Então, além dos clientes, trabalham com outros profissionais. Então, às vezes a gente consegue moldar o nosso redor, né? Com essas coisas. Eu vou ser um pouquinho mais específico agora, falando em técnica de comunicação e principalmente lidando com clientes, tá? Aí a gente vai ter que ajustar cada um para sua realidade, como que funciona isso. Normalmente, nessas histórias que a gente conta, a gente, a gente consegue separar algumas objeções. Vamos dizer assim, que a gente quer vender uma coisa para uma pessoa. E normalmente existem três principais objeções, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso agora. A primeira das objeções é em relação ao veículo, ao produto, ao serviço, ou seja, aquilo que a gente oferece. Isso não funciona. Sei lá, projeto tal não funciona, milhas não funciona, roteiro de viagem não serve para nada, ensaio fotográfico bota fora, não tem no que usar isso, tá? Primeira coisa é esse olhar contra o veículo. A segunda são as crenças internas. Isso funciona, mas não funciona para mim. Eu não consigo, eu não tenho. Tem muito aquelas conversas que a gente tem internamente também. Aí isso é muito legal, mas é pro outro. Essa roupa fica legal, mas porque ela é bonita. Sabe? Tipo, é essas coisas que a gente fala. E o terceiro são as crenças externas. Ah, se eu fizer um ensaio, vão falar de mim. O meu marido não vai gostar. O meu chefe não vai gostar. Ah, de repente, não posso comprar porque a economia tá ruim, é, porque eu sou mulher, porque é uma mulher que está me vendendo, enfim, é sempre a culpa no outro. Então nós temos o veículo, as crenças internas e as crenças externas. Vamos pensar nessas crenças, que história será que as pessoas estão contando para si para chegar a essas crenças. Se a gente pensar no nosso trabalho, né, vamos pegar aqui, tá oferecendo um projeto para alguém. Que objeções a pessoa usaria criticando o veículo? Criticando o produto de vocês, o serviço de vocês. Que objeções as pessoas trariam para um sistema de TI bem integrado, funcional, ou vamos falar do lado B da NAI também, né? Qualquer produto relacionado a viagens. Ter o conhecimento sobre viagens, que eu acho que é uma coisa que os e-books precisam ser monetizados, ter o conhecimento precisa ser monetizado, porque a gente vai dando e as pessoas precisam valorizar isso. Então, tá, tem pessoas que vão falar sobre o veículo, tem pessoas dessas histórias, o que eles estão contando, como que a gente consegue derrubar isso que eles estão falando? Que meu projeto não funciona, que um ensaio não serve para nada. E se forem crenças internas? As pessoas que falam, a Aline, acredito que talvez entre um pouquinho depois, mas a Aline é cerimonialista de eventos.
a pessoa que faz a organização, né, que assessora num casamento. É, para que que eu vou pagar alguém para selecionar quem vai trabalhar comigo, né? Uma objeção ao veículo, uma objeção interna. Ah, eu até acho legal isso, mas o meu casamento é pequeno, então não precisa. No meu caso, não precisa. Ou uma objeção externa. Ah, eu até, né, até acho legal e acho que seria bom ter, mas a economia está meio incerta e aí depois eu vou contratar ela e aí pode acabar passando muitos gastos e tudo mais. Mas aí se tu vai pensar na objeção interna, um casamento pequeno, muito melhor, porque daí vocês conseguem fazer uma coisa íntima com a organização de alguém com um olhar que traz esses detalhes personalizados para ter a cara de vocês, para não ser uma cerimônia com cara de nada. Ou o externo, ah, mas a economia tá ruim. Mas será que ter assessoria de alguém que consegue dar um planejamento, que consegue dizer quanto vocês vão gastar ao fim desse projeto, ao fim desse casamento, ao fim desse preencha com o seu trabalho, será que não é melhor do que ir no incerto? Então, o exercício que eu queria convidar vocês a fazerem é pensar em histórias que as pessoas estão contando para elas, para cada uma dessas objeções, e como a gente consegue derrubar essas objeções? Que contra-história a gente tem que contar para aquela pessoa entender que dá? Vou trazer no meu caso, ensaio fotográfico. Não é para mim, né? Não sou fotogênica, não sei fotografar, sou feia, sei lá, qualquer coisa. Cara, o que eu mais fotografo, eu já converso de cara, né? Quando eu vou conversar com uma cliente nova. Eu sou especialista em fotografar pessoas que não estão acostumadas a serem fotografadas. Porque quase ninguém está acostumado a ser fotografado. Esse mundo que a gente está acostumado a ver no Instagram e tudo mais, isso é 1%. As pessoas não andam com um fotógrafo a tiracolo. Seria bem legal, inclusive, mas não é o caso. Mas a maior parte das pessoas que eu lido, sim, não é fotogênica, não sabe o que fazer na frente da câmera, mas aí cabe ao meu trabalho enquanto profissional guiar isso. Então, quais são as objeções que vocês conseguem pensar dos negócios de vocês que a gente também poderia contar histórias ao contrário? A gente traz muito depoimentos, né, de clientes para quem trabalha mais como prestador de serviço. Depoimento de cliente é uma coisa que ajuda muito a quebrar essas histórias. Então, vamos falar se eu tenho, essa empresa é pequena e não vai saber lidar com um grande projeto. Aí vai lá a Paula e fala que fez o porto de um lugar, fez um monte de 30 casas lá em outro lugar. Cara, eu- ok, eu entendo a tua dificuldade, né, de confiar na gente, mas não é necessário, porque olha tudo que a gente já fez. Ouve o que o meu cliente tem a dizer. Então, também pegar depoimentos de clientes nesse sentido é algo muito importante. E assim, eu quero muito que a minha mensagem chegue a mais pessoas, né? Então, se eu pensar que o meu mercado é desvalorizado, que é difícil, que é. Ah, fotógrafo mesmo fala, o mercado de fotografia é prostituído, né? Que todo mundo chuta uma moita, salta um fotógrafo. Cara, se ao invés disso eu falar que o meu trabalho pode sim fazer a diferença na vida de alguém, eu ouço das minhas clientes isso. Então, assim, eu já peguei cliente que não tinha boa autoestima e usou a energia do ensaio para fazer uma mudança, né? Uma mãe que trocou o guarda-roupa para o ensaio e que se lembrou como é que é se arrumar para si, que desde ter tido a filha ela não tinha mais feito isso, não tinha ido fazer compras, não tinha se arrumado. Então, às vezes é o empurrãozinho que uma pessoa precisa para enxergar o seu negócio de uma maneira um pouquinho mais profissional, né? Então, se um ensaio fotográfico, que vamos lá, né, uma coisa que a gente poderia dizer que é supérflua, tem esse poder na maneira como as pessoas enxergam, às vezes, a própria vida, né, e como vão conduzir algumas questões suas. E aí, assim,
seguindo na linha das histórias, vocês já. Minha Siri achou que eu estava conversando com ela. Seguindo nessa linha de histórias, vocês já viram alguém vendendo brigadeiro para juntar dinheiro em algum lugar? Brigadeiro ou doce? Bem comum, né? E quais são as maneiras que as pessoas podem vender um brigadeiro, um mesmo brigadeiro, pensando do ponto de vista de histórias? Aconteceu comigo essa semana, uma pessoa me falou assim: vocês não querem um brigadeiro, né? Ela já estava respondendo: vocês não querem, né? Precisa. Não, obrigado. Tudo bem. Aí o que que é aquele que a gente ouve que envolve um pouquinho mais, né? Ah, tô juntando um dinheiro para minha faculdade, tô juntando dinheiro para uma viagem, para minha formatura. Vocês podem me ajudar comprando um brigadeiro? Ó, já tem uma história ali. Mas é uma história também sobre o outro. Não é uma história necessariamente sobre mim. Como que eu posso fazer uma história também sobre o cliente, né? Como seria no caso do brigadeiro? Acho que poderia ser uma coisa no sentido de como é que foi teu dia hoje? E aí, se tu falar que foi bom, será que tu não merece um doce para comemorar esse dia que foi um sucesso? E se foi ruim, será que um docinho não vai fazer com que teu dia acabe 1% melhor? Então, é tudo o mesmo brigadeiro. Mas vocês não querem um brigadeiro hoje, né? Então, olha da onde a gente sai só com o poder da contação de histórias, né? Do storytelling. E então, acho que vale a gente pensar sempre quais os serviços que a gente tem hoje, né? Ou que a gente quer ter e como a gente está oferecendo para o mundo. Se a gente está dizendo já com esse freio, com esse não na frente, ou se a gente está posicionando já de uma maneira de desejo ou de que faça sentido para o outro. E isso também pode ser usado, essas histórias, que nem eu tinha falado para vocês, no lidar com chefes e colaboradores. Vou dar um exemplo também da minha realidade aqui. Eu contratei uma editora que trabalha comigo, a Pri edita as fotos para mim, e eu comecei, me deu um estalo assim, e eu resolvi começar a passar adiante o feedback das minhas clientes para ela, começar a falar para ela, mostrar as fotos e mandar print. Olha como ela tá feliz, ah, tá se achando com cara de rica, se achou maravilhosa, sabe? Comecei a passar isso tudo para ela. E assim, eu não ocupo a agenda inteira dela, porque ela trabalha para outros profissionais também. Mas tinha outro cliente que se ofereceu para pagar mais para ela, para ocupar um espaço que daí sim já estava cheio, e ela disse que não, porque ela gostava de como ela se sentia trabalhando comigo. Isso por causa das histórias, porque todo o resto é somente um envio de fotografias, né? Então seria uma commodity, mas na maneira como a gente empacota, como a gente traz essas histórias, e isso também é quando a gente se relaciona com o superior, por exemplo, né? É, no jornal, meu trabalho era trazer foto para ilustrar as matérias, se a gente fosse ver da maneira mais simples. Mas quando tu traz as histórias, quando tu fala que a família se emocionou ao contar sobre uma doença de um filho, ou que o cara que conseguiu o emprego beijou o chão da fábrica, sabe? Quando a gente fala, ao invés de falar de um projeto, como simplesmente matéria, obra assim, né? E a gente passa a falar de como é legal visualizar que esse prédio vai ser ocupado por X pessoas, que aqui vão circular, sei lá eu, quantos comércios, que nessa região vão morar tantas famílias, que tudo isso foi algo que eu fiz, né? Que eu, enquanto engenheira, fiz, que eu pude trazer ao mundo. Então, essa organização de histórias, e também quando a gente traz, antes da gente começar um pouquinho a aula, eu estava conversando com a Déia sobre isso, como a gente traz a nossa rotina para que as pessoas consigam atribuir valores à nossa vivência profissional. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é, ao término de um trabalho, eu coloco uma foto enquanto eu estou fazendo os backups das fotos. Não sei se vocês já viram isso. É o momento que está ali baixando as fotos. O que eu estou comunicando com isso?
eu consigo passar segurança para o meu cliente, porque eu falo lá, cliente meu dorme tranquilo. É uma frase que eu repito sempre. Como que eu consigo passar? A gente fala muito, passar características de profissionalismo, eu quero passar seriedade, eu quero passar respeito, mas como que a gente consegue atribuir essas sensações, às vezes sem aparecer, sem precisar falar que eu sou tudo isso? O que de fato é a segurança para o meu cliente? Cara, para mim, é ele saber que ele fez um ensaio e as fotos dele estão seguras depois. O que é segurança para a DEA, né, que vai gerir um projeto? Qual é a tua preocupação, né, quando tu está fazendo esse projeto, para fazer com que realmente as pessoas se sintam seguras? Se tu começar a colocar assim, todo o meu projeto tem tal coisa, né? Assim como eu faço, cliente meu dorme tranquilo, se tu criar um bordão, criar alguma coisa que tu faz no teu dia a dia e tu começar a repetir isso, isso vai ficando na cabeça das pessoas. Eu falei e vocês duas fizeram assim, ó, a cabeça, porque vocês lembram de que eu coloco Prima, eu esses. posso interromper Por rapidinho? favor. Ah, é, isso do backup fica muito na cabeça. Ficou na minha cabeça também. Eu tava conversando com o Marcelo no shopping, acho que foi essa semana, inclusive. E aí ele tava comentando sobre uma câmera que a gente comprou e sobre um SD que a gente tinha comprado. Aí eu falei, por que que a gente teve problema com SD tal? Ele, é porque eu vi num vídeo de um fotógrafo que se você coloca o SD pequenininho com um adaptador, pode ser que você perca tudo de uma hora para outra. Aí eu, caramba, é por isso que meu primo sempre coloca no Instagram dele que ele faz dois backups diferentes. Então tem um backup e outro backup, ou seja, tem três vezes segurança. E aí, como isso fica na cabeça das pessoas, né? E outra coisa que eu queria falar é que você me deu um super insight sobre isso, de falar sobre como falar um pouco sobre a experiência do cliente, deixar ele mais seguro, né? Porque quando eu vendo os projetos estruturais, eu comento sobre a segurança, né? Para o projeto estar de acordo com a norma, então aquela edificação, a casa dele vai durar durante 50 anos e tal. Mas existe outra verificação que eu faço como calculista, que a norma exige, que é sobre o conforto do usuário. E eu nunca cheguei a comentar isso com eles. Então agora você abriu minha mente, porque eu posso falar sobre isso. Então eu posso falar que aquela laje ela vai ser projetada para o cliente não sentir as vibrações, que é aquela coisa chata que algumas pessoas sentem em algumas edificações, né? A escada vai ser dimensionada para também ele não sentir essa vibração quando utilizar, né? Também tem um conforto visual, que a gente também calcula que é não deixar as flechas, que são as barrigas das lajes e vigas, muito grandes, porque a pessoa olha, aquilo ali não vai cair. Mas se você não faz um bom projeto pensando no ELS, que é o estado de serviço e de conforto, aquilo ali vai ficar feio, a pessoa vai ficar desconfortável achando que aquilo ali vai cair. Então a gente também faz um projeto pensando nisso. Então assim, já abriu minha mente, né, que é uma forma realmente da gente inserir o cliente naquilo, né, e ele se sentir realmente usando aquela edificação, né, aquele produto, aquele serviço. E não só usando, mas entendendo que tu tiveste uma preocupação extra com ele, e tu pode inclusive falar, não é todo mundo que faz isso porque não é obrigatório, mas, né, te coloca em outro patamar já, diferencial. E eu estava falando também antes com a Deia, que ela me trouxe a questão de mulher lida com um ambiente de engenharia, às vezes, né, existem ambientes em que são majoritariamente masculinos, e é uma queixa que eu tenho de muitas clientes minhas, que às vezes vêm e falam, preciso passar uma imagem mais mulherão, porque tenho cara de menina e nem sempre sou respeitada. Então tem todo esse rolê. A minha esposa também é médica, cirurgiã, trabalha, né, no meio de cirurgia, que é um ambiente majoritariamente masculino. Às vezes ela chega e perguntam se ela é a técnica de enfermagem, e, tipo, ela é a cirurgiã. Então, tem todas essas questões, assim, que a gente vivencia. Ah, e o que eu falei para a Deia, que hoje ela tem 3 estagiários, ela está à frente de equipe, a empresa dela trabalha, né, com diversos estados, de documentar um pouco disso e se colocando nesse local de alguém que está à frente de uma equipe, porque se a pessoa já é diferente de, uma menina que está começando ontem, que é estagiária, que é. Não, eu tenho a minha própria empresa, a minha empresa já cresceu, já tem equipe, eu sou a projetista, eu sou a responsável por todos esses projetos e começar a colocar isso nos bastidores. A maneira mais fácil que a gente tem de produção de conteúdo é documentação, é documentar. Vocês passam o dia inteiro com vocês.
nós, no geral, passamos o dia inteiro fazendo coisas para o nosso trabalho. O que do meu trabalho eu posso colocar o celular num canto a gravar 2 minutos em modo time-lapse, lá, rapidinho. Eu paro para estudar, eu paro para, enfim, para quanto tempo eu fico em cima de um projeto? Quanto me leva isso? Quanto tempo eu passo em reuniões ou em calls ou, enfim, será que eu não consigo gravar um pouquinho daquilo? Que seja um pedacinho daquele universo? Daiane, eu até queria te perguntar um pouquinho do teu universo, porque eu não conheço tanto. Queria que tu nos trouxesse também, se tu não te importares, um Sim, tudo pouquinho bem. de quais as tuas relações com a comunicação e com o ambiente profissional. Uhum. Eu sou coordenadora de recursos humanos numa empresa grande e, na verdade, eu comunico o tempo inteiro, né? Porque na área de recursos humanos, a gente está em contato o tempo inteiro com os funcionários, a gente tem que criar storytelling de várias coisas. Ah, também me sinto, acho que tu comentou que a Andrea falou, né, de ambiente masculino, também é indústria, a empresa que eu trabalho, mais tradicional, ambiente totalmente masculino. Essa semana mesmo, semana passada, hoje, eu estava numa reunião, eu sou a única mulher no time todo de gestão, né? E hoje surgiu até um tema que há dias vem rondando aí uma orientação corporativa para a gente retirar as mulheres grávidas do ambiente que tiver ruídos acima de 80 decibéis, acho que é. E os homens indignadíssimos com essa informação, né, criticando, né, a decisão, que então assim é um incentivo para não contratar mais mulheres. E aí pensei eu, né, como eu, a única mulher na sala, vou defender essa história. Daí começaram a rir, a brincar, e eu fechei o rosto, deixei todo mundo falar o que queria. Aí eu olhei para eles e no final eu disse que essa era a solução mais fácil. Que tem, né? Ok, não se contrata mais mulheres. Eu disse, eu entendo que as leis, né, elas acabam dificultando algumas coisas, mas eu disse, esse não é o papel da gestão. Eu disse, precisamos conversar mais sobre isso. E parei de falar. Então, às vezes, eu acho que não precisa nem falar muito também para a gente comunicar, sabe? Porque eles mudaram o tom, eles perceberam que tinham passado da linha quando eu me fechei, né? E aí até fecharam a reunião falando, mudando um pouco o discurso. Mas o quanto a gente está comunicando o tempo inteiro mesmo, na nossa postura, na nossa imagem, né, nas coisas que a gente fala ou não fala, também é uma forma de comunicar. Eu sempre digo, né, que existem 18 tipos de silêncio, o silêncio também está comunicando, né? Mas o meu dia a dia é esse, assim, é o tempo inteiro comunicar com as equipes, com a minha equipe, com, né, o cliente externo, nas reuniões, me posicionando nesse ambiente masculino, é desafiador. Eu achei muito interessante. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho e obrigado por compartilhar Obrigada. aqui com a gente. Obrigada. Eu achei interessante tu trazer essa questão do posicionamento, porque é algo que sim, é uma dificuldade, digamos assim, né, de saber o quando se posicionar, o como se posicionar. E não sei se vocês todos já ouviram o termo marca pessoal, que é um termo que roda um pouco na internet, mas que é basicamente seria, eu resumiria como o que as pessoas falam de nós quando nós não estamos na mesa. Como as pessoas se sentem em relação a nós quando a gente levanta para ir ao banheiro, o que eles falam? Nossa, ela é legal, né? Ou ela é firme, ou ela não deixou passar tal coisa. E acho interessante a gente pensar também nisso, né? Que marcas que a gente deixa quando a gente encontra as pessoas. Antes a gente estava muito falando sobre histórias, e eu trouxe aqui as histórias, primeiro, que a gente conta a nós mesmos.
Nós começamos a nossa conversa por isso, porque enquanto comunicadores, e vou te incluir aqui também, né, comunicadora, às vezes a gente olha muito para o externo e esquece que tem coisas que a gente não fala para nós mesmos, ou que fala de uma certa maneira que nos afasta dos nossos objetivos, que a gente às vezes se diminui, se questiona, se boicota, né, pensa que para o outro funciona, mas não para mim. E, e achei muito interessante tu trazer isso do silêncio e de às vezes não precisa ser muito. Às vezes é só fazer com que o outro complete a lacuna também, né? É estabelecer, olha, está chegando perto do meu limite, né? E isso daqui é um assunto que não deveria ser tratado dessa maneira. E fazer com que o outro também perceba. Mas eu entendo que vocês, nisso sim, vocês têm um desafio muito maior do que eu ou do que qualquer outro cara que trabalha, às vezes, em ambientes que são majoritariamente masculinos, não adianta. É uma briga e é uma coisa que é difícil. E até com a Dani a gente conversa bastante. Tem que cuidar de não entrar no jogo, né? De às vezes quando estão fazendo piadinha, quando estão falando alguma coisa assim, de não seguir dando sorrisinho, valorizando, dando reforço positivo para aquele tipo de coisa, porque não vai te levar a lugar nenhum. Tem que se tornar desconfortável ter alguns assuntos na nossa frente se eles nos ferem. A gente tem que saber, voltando lá no início, né, das conversas que nós temos conosco, também quais são as nossas bandeiras, né? Quais são as coisas que a gente defende, que a gente aceita ou não que se passem, os limites que se cruzem. Então, é, quando a gente pensa nas nossas histórias e nas histórias que nós contamos e o que nós aceitamos que os outros falem, é, é muito melhor se nós assumirmos esse protagonismo, né, de não deixar só os outros falarem, também naquilo que a gente estava falando sobre colaboradores, né? Daqui a pouco tem uma pessoa que a vida inteira ele falou que eu sou atrasado mesmo, eu não sei lidar com os outros, eu sou grosso, eu sou não sei o quê. Mas às vezes é só uma coisa que ele está carregando de uma infância lá que não foi muito legal. Às vezes a gente, enquanto aqui estou falando também com três mulheres que têm papéis à frente de equipes, às vezes a gente contar a história para aquela pessoa, fazer um elogio, trazer uma coisa, né? Nossa, percebi como tu tem te vestido bem. Para aquele cara que é o mais desleixado da equipe, sabe? É, ele pode ter vindo um dia, mas pode ter certeza que ele vai vir outros. Ou, percebi que tu não entrou no joguinho lá na história de então não contratar mulheres, sabe? Perceber quem são os teus aliados também nesses momentos, às vezes pessoas que não falam, mas que também silenciam, porque também não valorizam aquilo. Então, essas histórias e esse reforço positivo é algo que eu acho que funciona demais, sabe? A gente consegue trazer aliados para o nosso lado, valorizando e ajudando as pessoas a contarem melhores histórias, às vezes para elas mesmas, né? E, e quando a gente consegue ter esse poder, seja, seja com os nossos colaboradores ou seja com o nosso cliente, e principalmente com o nosso cliente, a gente transforma a relação com as pessoas. Tem uma citação que eu, quando eu li, assim, ela explodiu a minha cabeça. Ela é mais ou menos assim: as pessoas fazem qualquer coisa por aqueles que encorajam os seus sonhos, justificam os seus fracassos, acalmam os seus medos, confirmam suas crenças e ajudam a malhar os seus inimigos. Ou seja, se a gente conseguir encorajar os sonhos das pessoas, fazer com que elas sejam melhores, né? Se a gente justificar os fracassos, mas no sentido de. Eu entendo que, sei lá, uma nutricionista, eu entendo que tu já fez várias dietas e não deu certo. É normal acontecer isso, porque até a gente encontrar, sabe? Tentar entender qual é a narrativa que a gente consegue perdoar o passado e abrir espaço para que o futuro seja mais leve, que a pessoa possa ser melhor, né? Então, quando a gente traz isso, e isso se faz com histórias, e talvez algumas de vocês tenham entrado pensando em dicas muito práticas assim para usar na comunicação, como falar melhor, como. Mas se a gente pensar nas histórias, cara, se ao invés de pegar
quando tu for fazer um vídeo para quem te acompanha, ao invés de começar, hoje nós vamos falar sobre. Se ao invés disso vocês começarem com a história, pensem que vocês estão chegando num churrasco, numa reunião, num encontro de amigas. O que vocês gostariam de compartilhar? Como vocês contariam isso para uma amiga? Sem quebrar essa quarta parede que a gente chama, sabe? Tem aquela série House of Cards que eles falam com o espectador o tempo inteiro, o Deadpool também faz isso, tem algumas séries e filmes que eles quebram essa quarta parede. Quando a gente fala na internet, hoje eu vou te mostrar um projeto, eu vou te ensinar sobre, nós vamos falar neste post. Tudo isso tu tá falando, tu tá lembrando para a pessoa que aquilo é um post, aquilo é um aqui eu estou na rede social fazendo. Não, tu precisa envolver a pessoa na história. Então, cortar isso e começar. A próxima vez que for gravar um vídeo, ao invés de começar com essa introdução, ao invés de começar com quem a gente é, a gente adora falar quem nós somos, né? Meu nome é Diogo, eu sou fotógrafo, especialista, tal, tal, mestrado, isso, aquilo. A pessoa não quer saber. Essa é a real. As pessoas O têm muito. primeiro vídeo, desculpa te interromper, Fala, fala, dale, dale, manda. mas o primeiro vídeo que eu vi, quando eu comecei a te seguir, tu tinha recém feito um Reels que tu começava, ninguém quer saber quem você é. Acho que ele é mais antiguinho, óbvio que ele é mais antiguinho, É, tem é mais de mais ano antigo. isso. E aí eu, sim, porque as pessoas começam, meu nome é, né, por exemplo, meu nome é Nayane, eu já sei que teu nome é Nayane, tá escrito Naqueles aqui 3 segundos o embaixo. cara já rolou, já foi pro Já próximo. falou. Meu nome é Dani. Exatamente. Prazer, tchau, Dani. Tchau. Bem isso. Que bom que te marcou, legal, né? É, e, Sim, eu e, e sempre é- lembro disso quando eu vejo de alguém assim, ou alguém perto de mim que vai fazer, não, volta, não faz isso. sim, tu pode falar no fim. Não tem problema se tu quer falar no fim. Mas tu já prendeu a atenção, tu já mandou a tua mensagem, tu já estabeleceu aquela Sim. conexão, aquela confiança. Tu já mostrou que tu é especialista, que tu tem um assunto interessante. Então, quando a gente pensa nisso de trazer histórias, e isso serve para tudo, né? Quando a gente for postar uma foto, quer ver uma coisa que me dá uma tristeza terrível? É eu fazer um ensaio maravilhoso de uma cliente e ela postar a foto sem nenhuma legenda. Ela postar só a foto. Assim, ó, escorre lágrimas. Porque, Eu faço cara, isso só no meu pessoal. não, tudo, não, assim, ó, tudo bem, tudo bem. E tudo bem tu só postar uma foto porque tu não quer falar nada, só quer postar. Mas estou falando assim, alguém que me contratou para fazer um uso estratégico da sua comunicação, dar um passo enquanto profissional, apresentar o seu trabalho para o mundo. Essa pessoa, quando ela posta uma foto e as pessoas param para ver a foto dela, ela precisa usar o espaço da legenda para dar o framing, o enquadramento daquela foto. Como que tu queres que as pessoas enxerguem aquilo? Que mensagem tu pensou? E assim, o óbvio precisa ser dito, tá? Então, assim, às vezes tu postou assim uma foto tua, sei lá, tá lá a Déia numa obra, a Déia é projetista, mas foi lá na obra e postou a foto e falou assim: Nossa, as pessoas vão ver que incrível a obra que eu fiz e tal, tal, tal. Só postou. Cara, eu olho, eu não sei o que tá rolando, eu não sei quanto tempo ela se envolveu nesse projeto, eu não sei o que que ela tá fazendo lá, eu não sei se isso vai ficar pronto, se já tá pronto, se eu não sou especialista da área. Por que que é importante eu estar olhando essa foto? O que de tão legal fez com que ela quisesse me mostrar essa foto? Eu vou olhar, vou falar: Ah, a ideia tá bonita nessa foto, vou dar 2 cliques e avanço. Que mensagens, já que a gente conseguiu fazer com que a pessoa parasse para ver a foto, aproveita e traz uma mensagem extra. Então, coloca uma segunda camada de comunicação naquilo. Não precisa ser, vamos lá. Eu estou falando aqui uma coisa de uso estratégico. Isso não precisa ser chato, não precisa ser pesado, não precisa todos os posts da vida de vocês virar isso. Vamos voltar lá no início que a gente conversou sobre ser uma coisa leve e que tenha sentido para vocês. Mas, se a gente vai fazer isso de maneira estratégica, façam de um jeito que tenha um tempero de vocês. E aí até vou fazer uma provocação aqui. É, qual é o olhar de vocês sobre qualquer coisa que vocês postam? O que só vocês sabem, sentiram, viveram, sonharam em relação àquele momento? O que
de informação eu não consigo encontrar nem no Google nem no ChatGPT que tu pode me dar sobre essa coisa, sobre essa viagem que tu fez, sobre esse problema que tu resolveu na tua empresa, sobre como é. Daqui a pouco, não sei qual é a tua pegada, Dayana, mas assim, se tu fosse uma profissional que falasse para outros profissionais, de recursos humanos, esse assunto que tu nos trouxeste sobre essa reunião seria um baita assunto. Seria um baita assunto porque é algo que tu vivenciaste. E como é difícil ser mulher que trabalha em um ambiente tal, 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 tal. Cara, baita conteúdo. Baita conteúdo. Uhum. Então, assim, É. não sei se tu és, tu usas, se tu falas para outras, mas eu quero fazer esse exercício de a gente pensar no que de rico já tem no nosso ambiente, nas nossas vivências, que a gente pode envelopar e trazer ao mundo. Porque uma coisa é falar assim, os ambientes de trabalhos de indústria são machistas. TI é machista, engenharia é machista. A gente está trabalhando tudo aqui só com nicho majoritariamente masculino. Tá, ok, isso o ChatGPT me responde. Mas agora, eu não sabia que, por causa de uma lei de decibéis, os caras falam que não deveria contratar mulher. Isso é um take muito pessoal. É uma experiência que Uhum. só tu tens. Então, pensar nisso, né, em o que de único eu tenho e fazer as pessoas se transportarem para aquele momento, né, para aquele projeto, para aquele trabalho, para aquela viagem, para aquele acontecimento, né? De novo, se vocês fossem contar essa história num churrasco, tu parou para contar essa história porque era uma história importante, interessante. Então, da mesma maneira que tu nos contou, talvez tu contaria para outras pessoas se tu tivesse esse intuito de produção de conteúdo nas redes sociais. Então, como que a gente consegue envelopar essas coisas e não desperdiçar essas chances que a gente tem de conversar com as pessoas e se tornar os protagonistas das narrativas que a gente tem, né? Das histórias. Porque, assim como a gente estava falando de outras pessoas, também pode ser que as pessoas falem coisas que nós não gostamos quando a gente não está presente, né? De nós. Daqui a pouco, sei lá, fulana é difícil de lidar. Fulana é uma pessoa braba, ela é explosiva, ela é, sei lá, preencha com qualquer crítica. E aí, se a gente começar a mostrar o nosso lado da história, a coisa pode mudar. Se a gente começar a trazer mais narrativas nossas de. Daqui a pouco vão falar, sei lá, a Dayana na reunião lá, nossa, ficou com cara de não sei o quê. E aí. Só que eles não pararam para pensar que tu é a única representante de 50% da população numa reunião do Clube do Bolinha, né? Exato, exatamente. É. E aí fica também, né? Eu na minha posição, a única mulher, a gente, eu fiquei, né, refletindo como é que vai ser minha postura. Não quero transparecer que eu tô aqui fazendo a defesa em relação às mulheres. Eu quero que seja uma análise profissional das coisas, né? O que eles reflitam em relação ao papel deles de liderança e de transformação do mundo, e não porque eu sou mulher e tenho que ficar defendendo as mulheres, né? Então, como é difícil, assim, e como é importante isso que tu trouxe, né? Da gente olhar para nós mesmos, né? E a gente ver o que que a gente tem, né? Qual que é o nosso, o que que a gente está querendo transmitir, né? E se valorizar, né? Trazer à tona, assim, as potencialidades que a gente tem. Assino embaixo de tudo que tu falou. É exatamente essa o grande pepino que temos para descascar, né? Como É. se colocar nesse local de comunicador. Eu até abri a aula falando que nós somos os principais, nós deveríamos ser os principais comunicadores das nossas marcas, né? Nós que deveríamos dizer, contar a nossa narrativa e como, né, nós queremos que as pessoas vejam, porque
Cada um de nós tem um ponto de vista único. A gente pode estar olhando para a mesma coisa, mas cada um vai olhar de um jeito diferente. Eu não quero saber o meio termo, não quero saber como é o ChatGPT ou o Google. Eu quero saber o que te, o que tu traz de diferente no teu olhar que faz com que eu queira me aproximar de ti ou me afastar de ti. E se afastar das pessoas é ótimo. É excelente. Eu adoro demitir cliente. Eu adoro. Mala, gente que é desrespeitosa e gente que não entende a importância da comunicação. Eu não quero trabalhar com esse cara. Para que que eu vou me incomodar? Graças a Deus, hoje eu estou num momento da minha carreira que me permite isso. Muito sapo já engoli, mas nunca batendo palminha para comportamentos que eu não acreditava serem certos. E assim, a gente começa a encher a agenda e começa a poder selecionar também. Às vezes a gente seleciona por valor, pelo cliente que paga mais, ou às vezes a gente seleciona por como as pessoas nos fazem se sentir. Aquele cara que é difícil lidar, não sei se eu quero mais fazer projeto para ele. Que nem eu trouxe o exemplo da minha editora. Ela poderia estar recebendo mais trabalhando com outro profissional. Ela falou: não, eu gosto de como eu me sinto trabalhando com o Diogo. Então, por causa das histórias que eu envolvi, da maneira como eu trato ela, de se eu mando uma mensagem na sexta de noite, eu falo para ela, me responde só na segunda, sem pressa, tal, tal, né? Porque é que eu parei agora, mas não quero tua resposta. A gente já estabeleceu isso desde o início, para ser uma relação tranquila, leve. Então, isso tudo também, daqui a pouco aquela pessoa que é pesado, que toda vez que tu te encontra, que tu precisa fazer um trabalho, tu sai carregado, cara, se tu tiver o poder de escolha, não faz questão de te dobrar para isso, porque não precisa. E assim, uma coisa também sobre as nossas bandeiras, sobre as nossas mensagens, sobre tudo mais, agora falando mais especificamente de redes sociais e mais especificamente ainda de Instagram, eu gosto de lembrar sempre que um post, ele alcança, sei lá, 10% da nossa audiência. E desses 10%, metade vai estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Tá atendendo o filho, tá cozinhando, tá almoçando, tá com a TV ligada. Ou seja, 5% de quem nos segue vai ver uma coisa em meio a uma enxurrada de outras coisas. Então, assim, quando a gente for fazer um post de objetivo mais profissional, não tenham medo de repetir as mensagens de vocês, de repetir os valores de vocês, as bandeiras de vocês, as fotos de vocês, aquilo que é importante de ser dito. Eu falo 1000 vezes dos backups, não acho que tenha enchido o saco de ninguém, pelo contrário, acho que ficou na cabeça das pessoas, que é uma bandeira que eu tenho, que é a segurança das minhas fotos. Então, assim, sem essa pressão da perfeição, né, do resultado, tenho que ser perfeito, porque, de novo, a gente, em 5 anos, a gente saiu de estar aprendendo a caminhar para falar sem parar. Então, se a gente começar hoje, daqui a 5 anos, a gente vai estar num lugar melhor. Quando eu olho para os meus vídeos de tempos atrás, meu Deus, eu tinha compartilhar com vocês uma coisinha. No jornalismo, eu não sei se alguém aqui sabe disso, mas eu virei fotógrafo porque eu tinha medo de estar do outro lado da câmera, tá? Então, assim, na minha primeira entrevista de rádio, que eu era o entrevistador, eu tremia tanto que o entrevistado perguntou se eu queria fazer uma pausa. Para vocês terem noção de interação social, assim, e tá nesse lugar de seriedade. Eu tô dando uma aula aqui com vocês, tô tendo uma conversa de boa. Não acho que eu esteja passando nervosismo ou qualquer coisa assim, pelo contrário, tô super confortável de estar aqui. E se eu olhar os vídeos de alguns poucos anos atrás, não era assim não. Não era assim não. Isso é prática também. Como é- E às vezes a gente se sente mais confortável através de certos meios. Às vezes não é aparecer, não é falando para a câmera. Às vezes, eu não acho que eu tenho uma oratória super boa. Eu, por exemplo, eu me sentia desconfortável nessas situações e eu me coloquei um desafio de toda oportunidade que eu tenho, eu subo num palco para falar. É um desafio meu. E eu tô melhorando. Tô ficando bem melhor. Eu dou uma aula, eu falo em público.
porque eu tinha essa trava. Só que era só uma história que eu contava para mim. Na verdade, eu não tinha praticado bastante. Agora já era. Mas assim, talvez eu me sinta desconfortável de falar em vídeo, mas eu posso postar um vídeo com um texto escrito, que eu não fale para a câmera. Posso postar um vídeo de um lugar que eu viajei, só com texto. Sei que a Nai usa isso também. Eu posso usar mais texto. Texto envolve muito sim ainda, sabe? Eu posso usar só imagens estáticas. Então tem várias maneiras da gente comunicar, mas não percam a chance de contarem a história de vocês sob o olhar de vocês, independente da situação. Às vezes eu vou fazer um post e eu gosto muito de escrever junto às minhas fotos, para trazer algum elemento. E, e aí eu vou escrever alguma coisa que eu paro e olho e falo, cara, não, não tem a personalidade aqui. No sentido de, eu estou falando sobre, sei lá, um post que eu fiz recente, sobre a importância do atendimento humanizado, né, para médicos e tudo mais. Só que ao invés de eu falar isso, eu comecei o texto assim, me peguei pensando, eu trouxe para mim, me peguei pensando em como faz diferença no tratamento de alguém o médico dar esperança, o médico ser carinhoso, né? Ser próximo, olhar nos olhos da pessoa. Então, assim, não é mais. É importante que o médico tenha. Não, eu me peguei pensando. Eu estou trazendo vocês para uma conversa comigo. E isso faz toda a diferença. Então, ah, eu espero que tenha sido proveitosa a nossa troca até aqui. Eu vou abrir também para caso vocês tenham alguma pergunta, consideração ou algo mais. Eu tinha separado essa 1h20 mais ou menos e vou respeitar o horário que eu tinha separado para deixar um espaço também para a gente conversar além. Mas eu queria fazer um convite antes de encerrar para vocês que ao desligar essa aula hoje aqui, que vocês tentem anotar pelo menos uma história que vocês estão contando para vocês mesmas, que vocês gostariam que fosse diferente, e pensar naquelas objeções que a gente falou de como que eu mudo também o meu olhar para mim, né? O que eu estou falando, o que eu gostaria de estar vivendo, que eu digo que não é para mim, que de repente eu posso olhar de um ponto de vista de experimentação. E segundo, é, dentro das objeções dos clientes de vocês, né, pensar nas histórias que eles contam para dizer não, às vezes para um produto ou nas relações de trabalho de vocês, cada um trazendo dentro da sua realidade, mas quais são aquelas histórias que as pessoas que me contratam dizem que, na verdade, a gente sabe que não é verdade. Que se a gente trouxer o nosso olhar para eles, eles vão enxergar que faz sentido. Eu tinha dado os exemplos, isso foi um pouquinho antes de tu entrar, Daiane. Por exemplo, na fotografia, algumas pessoas. A gente tem três olhares, né? Três objeções principais são do veículo, da crença interna e das crenças externas. O veículo é, ensaio fotográfico não serve para mim. Recursos humanos não serve para minha empresa. Isso daí não serve para nada. Isso daí, a primeira objeção é tu diminuir o produto ou o serviço, né? A segunda são as crenças internas. Isso serve, mas não para minha empresa. Ah, ter um Instagram profissional é muito legal, mas não para mim. Eu para mim não serve. Um ensaio fotográfico é incrível, mas eu não sou fotogênica. E o terceiro são as crenças externas, né? Que aí é culpa do outro. Aí, mas a economia tá ruim, mas meu marido não vai gostar, mas o chefe isso, mas aquilo. Então, dentro disso, pensar quais são as histórias que os clientes contam de objeções a cada um desses, né? Tentar pelo menos identificar uma delas ali e contar uma história para mudar isso, contar uma contra-história, trazer um outro olhar, falar que não, recursos humanos serve sim para empresas de todo porte, porque se a gente começar trabalhando com as pessoas certas e cuidando delas, isso vai ser essencial para o teu crescimento. Não precisa esperar tu ter 100 mais colaboradores para fazer isso. Então, pensem nessas duas histórias, uma para vocês mesmas e uma
para fora e vou convidar vocês a essa para fora, se vocês se sentirem confortáveis de colocarem para o mundo mesmo, sabe? De falarem sobre uma objeção para que daqui a pouco quebrar uma objeção de algum cliente de vocês ou até se posicionar de uma maneira profissional frente aos colaboradores de vocês e trazer esse olhar que eu sei que vocês têm de especial também dentro das suas áreas. Muito obrigado. Deixo aberto, então, caso queiram alguma troca, se fez sentido as nossas conversas e ponderações por aqui. Diana, não me deixem sozinho. Da minha parte, eu acabei não participando de todo o tempo, mas só esses insights desses últimos minutos já me ajudaram bastante, assim. E vou estar levando comigo aí para usar no dia a dia. Te agradeço bastante, Diogo. Eu vou deixar depois a gravação, caso também tu tenhas interesse em olhar o Ah, inicinho, porque eu acho que ótimo. pode ajudar a entender um pouquinho melhor esse conceito das objeções ali e tudo mais. Pode ser que tenha alguma coisa Legal. legal ali, tá? Obrigado. Obrigada. É... Ah, eu vou deixar a Nayane falar Não, então. não, pode falar. Fica tranquilo. Ah, era rapidinho, só para dar um feedback, né? Que eu adorei a conversa, como sempre, Diogo é incrível em tudo que escreve, em tudo que fala. É muito bom só de ficar te escutando falar, já vai abrindo a nossa mente sobre várias coisas. E eu confio muito no seu conhecimento sobre isso, porque eu vejo o quanto que você trabalha com a imagem das pessoas, o quanto que você ajuda elas a se posicionar num simples ângulo, né? Até a legenda e o texto que ela escreve. Então, eu confio muito no que você, com que você trabalha e foi muito legal tudo que você falou. Acho que eu anotei um montão de coisa aqui. Mas desde que a olhar para nós mesmos, a nos tratar bem, né, antes de tratar bem as outras pessoas, a nos escutar ou a nos reconhecer antes, né, de passar essa imagem para as pessoas, acho que isso é muito importante, porque isso ajuda até a gente a identificar nós mesmos, né? Eu, por exemplo, eu me vejo que eu tenho várias interfaces, acho que todas as pessoas, né, tem a sua interface com a família, a sua interface com os amigos, a sua interface como chefe, então, assim, o quanto que você vai sendo diferente com essas diversas pessoas, né? Então, é importante, às vezes, você parar para se olhar e se reconhecer, né? Nessas diversas faces, né? Por exemplo, no escritório, o pessoal brinca que é a ditadeia, lá no escritório, né? Que é a ditadura da deia. E aí, eu passo essa imagem, né, de pessoa responsável, pessoa ali cuidando com a produção, com a produtividade do pessoal, não passa 5 minutos sem estarem produzindo algo ou sendo úteis coisa. E às vezes até é legal você passar essa imagem também de mais seriedade, mais produtividade para o seu cliente também, né? Às vezes ali você tá no primeiro contato você tá um pouco tímida e aí você não se revela tanto, mas às vezes é até legal você entender esse seu lado também e passar isso para as outras pessoas, né? E eu acho que a marca pessoal também achei muito legal o fato de você falar também sobre eu achei isso muito interessante sobre repetir legendas. Então, por exemplo, na nossa empresa a gente teve um post que a gente fez há muitos meses e acabou não repetindo aquilo, falando sobre o quanto que a gente gerava economia para os clientes com os nossos projetos. E às vezes a gente acha que aquilo ali a gente postou uma vez e todo mundo já entendeu aquilo ali e não precisa repetir, né? Pensando que pelo contrário, acho que quase ninguém viu aquilo, o pessoal sempre pergunta e fica surpreso com essa economia. Então é legal ficar retomando esse assunto. Acho que isso foi um dos pontos altos também da conversa. E muito obrigada por essa conversa, foi muito proveitosa. Foi um conteúdo de muita qualidade que você deu aqui de graça pra gente, né? Então, muito obrigada. Muito obrigado, Deia. E isso dos conteúdos, se vocês não se sentirem confortáveis de trazer da mesma maneira, vocês podem inclusive explorar diferentes modelos. Então, pode ser uma sequência de stories, pode ser um carrossel, pode ser um Reels. Cada vez vocês podem ir trazendo de modelos diferentes. E realmente, pode ter certeza que nem todo mundo viu. E é um assunto importante. Bate nessa tecla. Essa pode, inclusive, ser uma dessas bandeiras de vocês da repetição ali de, ó, já o nosso, sei lá, economizômetro. Quanto a gente já economizou para os nossos clientes no ano? O cliente meu sempre dorme com o bolso mais, né? Tipo, sempre fica tranquilo porque a gente vai gerar economia. Então pensa nessas bandeiras aí e repete, repete. Obrigado. Não, só para te agradecer, porque a aula foi muito legal. A aula não, a conversa foi muito legal. Tu falou com bastante propriedade. Tu tem bastante propriedade para falar, né? Então foi muito bom, assim, foi muito
Foi bem uma troca mesmo, como a gente falou aquele dia, né, ali nas mensagens. E gostei bastante, assim, todos os pilares que tu trouxe, eles fazem a gente refletir, né? Desde a parte da que histórias a gente está contando pra gente, porque daí já comecei a pensar em coisas minhas, né? Porque o meu caso, por exemplo, é com o inglês, que eu fico pensando, o inglês não é para mim, eu odeio inglês. E aí sou travada no inglês, e aí fico falando que fico repetindo que sou travada no inglês, né? Então, essa é uma das coisas, assim. Mas, de resto, assim, achei muito interessante porque as pessoas, elas gostam de se envolver com histórias. E eu gosto muito desse tema. Foi o tema do meu TCC, inclusive, lá em 2012. O storytelling. Usei os monstrinhos da RBS como case, enfim. E então eu gosto muito disso, e que bom que hoje está sendo falado muito mais do que lá em 2012, que ninguém sabia o que era storytelling quando eu comecei a falar. Então é bom que as pessoas estão se envolvendo, e até conteúdos mais comerciais, né? Como a gente vai trazer isso? Por exemplo, sei lá, fiz uma parceria, mas como eu vou trazer essa parceria sem parecer que é uma publi, sem parecer que eu sou mais uma influenciadora tentando convencer a pessoa de que o hotel X é legal, o restaurante é legal. Então, tudo tem que ter um envolvimento. Eu tento trazer, assim, sempre um enredo, né? Uma introdução das coisas, mas é sempre legal ouvir outras pessoas e como as outras pessoas fazem isso, e a gente ir aprimorando, assim. E falar, para mim, por exemplo, falar nos stories é uma coisa que até hoje para mim é um pouco difícil. Não quando eu tô aqui exatamente nesse canto que eu tô agora. Aqui eu me sinto super segura de falar. Mas eu tô numa viagem, nunca, não vou pegar o celular para fazer stories. Acho que eu consegui fazer na última viagem uns três, assim. E foi muito engraçado porque eu tava falando e eu pensei, tá, e tinha um guri do meu lado, assim, que ele tava com uma câmera, inclusive. E aí esse guri não sabe nem o que eu tô falando, não, ele não deve ser brasileiro, então não deve estar entendendo. E aí passou, depois de um tempo, eu vi ele conversando com o guia em português, e eu, ah, que vergonha, a pessoa ouviu o que eu tava falando. Então, são coisas que eu conto porque as pessoas não estão nem aí pra mim. As pessoas não, ele não tá, provavelmente não escutou nada do que eu falei, ele tava preocupado em fotografar o pôr do sol. E aí eu tiro até o meu marido de perto quando eu tenho que gravar alguma coisa. Eu quero que o Robson fique longe. Então, é bem, para mim é bem desafiador ainda isso, né? Mas a gente vai trabalhando. E aí essa história que eu conto pra mim. Essa história que tu conta pra ti. Mas é complexo isso mesmo de falar em público, levantar a câmera. Ah, tá Sim. aparecendo um visitante aqui Olha aí, ó. Direto de Hogwarts. Ah, que? Ah, tá querendo atenção. Talvez tenha alguns latidos aqui no meio da história. Ah, mas isso a gente está programando a nossa viagem agora, né? Sabes? A gente vai para Tailândia em fevereiro. E aí estamos organizando e estamos olhando muitos stories de pessoas que já foram para Tailândia e tudo mais. E aí a Dani encontrou lá uma influenciadora e tal, que já viajou não sei quantas vezes para lá. E aí é muito engraçado porque ela foi gravar no buffet para mostrar as comidas e ela tá assim, ela tá, ai, eu tô aqui, ai, tá meio cheio de gente, eu não sei se eu vou conseguir gravar. E ela tá meio com vergonha, assim, andando com aquele celular meio câmera escondida, assim, é muito pior, né? Porque daí tu cria uma tensão naquilo. Sim. Às vezes tu pode simplesmente, tipo, gravar a coisa e depois falar sobre, né? Também tem essa possibilidade. Mas é muito legal, assim, ver de novo, as histórias que a gente conta, né? E como a É. gente pode ir vencendo isso. Porque, realmente, mesmo que ele falasse português, tu nunca mais vai ver essa pessoa na vida, né? Então, Exato. Não para. tem, não tem porquê, Azar. né, se A gravar. gente, a gente cria uma expectativa enorme. Muito obrigado pelo tempo de vocês, então, pela troca, pela conversa. Vocês sabem que eu sou apaixonado por falar de comunicação, então nós temos também os canais abertos ali. Se vocês, e eu quero que vocês façam, mas se vocês fizerem os posts ali contendo essa quebra de objeção, a história que vocês contam em cima das histórias dos outros, me avisem, me mandem ali no direct, porque eu quero ver, tá? Eu quero trocar um Tá. pouquinho sobre isso também. O canal está sempre aberto para a gente trocar. Obrigado por terem feito parte disso. Um beijão, uma excelente noite para vocês. Valeu. Tá. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Diogo. Tchau, tchau. Tchau.